Olá, boa noite a todos. Se você vai ver esse vídeo no IGTV, ele se refere à nossa live no dia 20 do 4, uma live onde a gente vai conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Rogério Rudinick Neto. A gente vai conversar sobre a interação entre o órgão ambiental, as pessoas, os servidores do órgão ambiental, o órgão ambiental do Poder Executivo, a relação do órgão ambiental com o Ministério Público, para vocês entenderem como que acontece a questão do auto de infração, o inquérito civil, a ação civil pública. O meu convidado já entrou, deixa eu adicionar ele aqui. Tudo bom, Rogério? Olá, tudo bem, Wagner? Tá me ouvindo? O meu som não tá muito bom aqui no celular. Tá bom, tá legal, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Você também tá me Ah, ouvindo que bem? bom. Tô bem, é que meu celular acabou caindo no chão esses tempos e tá com, às vezes sai meio abafado o som, mas então agora tá sem prejuízo. Não, tá tranquilo. Ô, Rogério, eu queria te agradecer muito já de antemão você ter aceitado o convite, disponibilizar teu tempo para conversar com a gente aí. Não é sempre que a gente consegue fazer uma live com um promotor de justiça, Então, agradeço de antemão a tua disponibilidade aí. Tá bom, eu agradeço mesmo o convite, eu digo que eu tô aprendendo bastante também com a sua página, porque, querendo ou não, apesar da gente se dedicar ao direito ambiental, as questões técnicas estão um pouco além da nossa capacidade de compreender com detalhamento, então sempre é bem interessante a variedade de assuntos que você lida, né? Eu também parabenizo aqui, cumprimento todos os colegas, até colegas do Ministério Público que estão aqui vendo a gente hoje, também o pessoal que atua na área técnica ambiental, né? Que é o seu público principal também. E Uhum. quando você quiser, a gente começa. Acho que eu tenho uma pequena mini palestra para falar sobre alguns assuntos que eu pensei e a gente pode debater sobre isso mais depois. Claro, tá ótimo. Não, agradecer a todo mundo que já está presente aí, ó. Já tem bastante gente aí, os colegas do Rogério, também os meus colegas aí de profissão do órgão ambiental aqui de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas. E, ô, Rogério, fique à vontade, assim, para você fazer os comentários do que você acha interessante, para você falar também qual promotoria que você atua, que municípios que você mais trabalha aí, as suas principais demandas. E aí a gente vai conversando de uma forma bem tranquila, assim. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Bom, eu vou apresentar, né? Eu trabalho no Ministério Público do Estado do Paraná, trabalho na comarca de Imbituva, que apesar de ser uma comarca, digamos, em trânsito inicial, ela tem um espaço territorial grande, apesar da área urbana não ser tão grande, né? Uma região aqui no sudeste do Paraná que acaba tendo uma cobertura bem grande de Mata Atlântica, né? Então, como, consequentemente, acaba tendo também é, uma série de ilícitos no nosso dia a dia, o que me motivou a dedicar ao direito ambiental foi mais a prática mesmo, né? Uma comarca mais interior, mas que tem unidade de conservação, enfim, tem um grande bioma aqui. Uhum. O que eu digo para você é que logo que eu comecei a refletir sobre o Ministério Público na área ambiental, eu acabei lendo essa obra, né, que eu já comentei com você, que se chama Making Law Matter, da Uhum. professora Lisa McAllister, que ela fez uma pesquisa, basicamente um estágio aqui no Brasil, lá no Pará. Ela estudou o Ministério Público do Pará, o MPF, o Ministério Público de São Paulo e os órgãos ambientais também. Então, essa obra Uhum. acabou tendo umas conclusões que são paradigmáticas para a gente, né? O que a professora Leslie conclui? Ela percebeu que o Ministério Público no Brasil acaba tendo um protagonismo bem peculiar na defesa do meio ambiente, especialmente em razão da independência funcional dos seus membros, né? Que acaba sendo algo até diferente de outros países do mundo, em que o Ministério Público também não tem uma atuação tão grande na área ambiental e muito menos na área civil. A professora Uhum. também constatou que a lei brasileira ela é bem avançada, mas ela tem um grande problema de efetividade, né? Talvez uma das coisas que ela constata é que nos países em desenvolvimento, e também no Brasil, acaba que não tem via de regra, né? Historicamente não teve o investimento necessário nas agências ambientais, nos órgãos administrativos ambientais, o que de certa forma acaba dificultando a fiscalização, né? Sendo que a gente sabe você bem sabe que essa atuação administrativa ambiental é muito fundamental. Bem, nesse espaço, né, nesse contexto, o Ministério Público também acaba, apesar de ainda ser necessário aprimorar muito a nossa atuação, o Ministério Público acaba exercendo a sua atuação ambiental por uma série de instrumentos, que são os judiciais, principalmente a ação Uhum. civil pública, e os chamados instrumentos extrajudiciais, que a gente vai falar um pouco aqui, o objeto da palestra, e também fazer uma interação desses instrumentos com a atuação dos órgãos ambientais, né, que é o Uhum. objetivo.
Vou focar mais na área civil, né? A gente sabe também que tem a área criminal, do meio ambiente é bem importante, mas o que o Ministério Público tem na área civil? O Uhum. Ministério Público, via de regra, atua pelo chamado inquérito civil. Se o delegado faz a investigação pelo inquérito policial, quando o Ministério Público atua na questão coletiva, é por meio do inquérito civil. É um instrumento que tem previsão na Constituição Federal, ele tem previsão na lei e é regulamentado. Uhum. Nesse inquérito civil, o Ministério Público ele tem o poder de fazer requisições, pode pedir perícias, vistorias, documentos, inclusive pode fazer requisições aos órgãos públicos ambientais, como a gente vai falar mais para frente, né? Uhum. E para que serve esse inquérito civil? Esse inquérito civil do Ministério Público numa questão de um dano ambiental, por exemplo. Esse inquérito civil ele serve para colher informações, colher elementos de prova que podem resultar, por exemplo, numa uma ação civil pública buscando a responsabilização civil do poluidor, ou mesmo esse inquérito civil ele pode viabilizar a formalização do chamado termo de ajustamento de conduta, ou TAC, né, Uhum. que tem um outro instrumento que eu Sim. vou falar aqui. O que é esse TAC? Termo de ajustamento de conduta, que via de regra o Ministério Público faz, mas outros órgãos públicos também podem fazer. Né? Uhum. O TAC ele é um chamado instrumento de resolução consensual de conflitos, que é feito extrajudicialmente, ou seja, o TAC ele é feito sem a participação do juiz e sem a participação do Poder Judiciário. Né? Parte da ideia é que você quer resolver o conflito sem ser necessário um processo judicial. Uhum. Mas se questiona, como que o Ministério Público ele vai fazer um acordo com o poluidor? Por que isso? Então, uma ideia que é bem importante na doutrina que escreve sobre isso, né, no direito, é que quando o órgão público, o Ministério Público, faz um TAC, ele não está transacionando, ele não está abrindo mão do direito coletivo ao meio ambiente. Ele só está Entendi. apenas, digamos assim, modulando, ajustando a forma de efetivação desse direito, de uma forma de tornar isso execuível. Por exemplo, se tem um dano ambiental de desmatamento, eventualmente você pode discutir o tempo o tempo que vai ser efetivado. Um dano mais Uhum. complexo, você pode discutir, acordar um modo de efetivação, mas sem dispor daquilo, né? Sem fazer uma cláusula no sentido que o poluidor possa deixar aquilo Uhum. como está. Então, nesse termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento muito caro, atuação do Ministério Público, o infrator compromete-se a adequar a sua conduta à lei. E ele Uhum. faz isso mediante chamada combinações. Ele faz o ajuste, vou reparar o dano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se ele não fizer, vai constar naquele TAC a incidência, via de regra, de uma multa coercitiva, que ela vai Uhum. incidir uma multa pecuniária caso o acordo seja descumprido. E por Uhum. que o TAC ele é bem interessante para efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Porque o TAC, uma vez acordado, ele se aproxima de um contrato. E se ele for Uhum. descumprido, via de regra, os TACs são cumpridos, né? Quando há uma boa Uhum. vontade do infrator em se adequar à sua conduta. Mas quando o TAC é descumprido, o Ministério Público ele vai pegar esse TAC e vai executar judicialmente. Mas é importante ver que a execução do TAC é algo bem diferente de ajuizar uma ação civil pública. Porque no TAC já Uhum. está delimitada a responsabilidade, já está delimitada a combinação, o juiz simplesmente vai determinar que ele recompõe o dano e vai fazer incidir a multa, cobrar a Uhum. multa. Né? Não vai ser necessário uma longa e fase de instrução do processo, com audiência, com novas perícias, que é muito demorado. Então, o TAC Uhum. acaba sendo um instrumento bem importante para o Ministério Público, né, no direito ambiental. Uhum. Agora, vamos. Então, a gente fala um pouco rápido, mas vamos adiantando aqui para Não, véspera do tranquilo. feriado. Uma outra questão que a gente verifica na prática é que, apesar de tudo isso, né, em muitos casos ainda há uma dificuldade dos membros do Ministério Público em lidar com o direito ambiental, especialmente em questões técnicas ambientais. Né? A gente tem que ser sincero quanto a isso e pensar como melhorar isso. O que acontece? Uhum. Acontece que o direito ambiental, apesar de ser um assunto bem mais comum na prática que eu imaginava quando entrei no Ministério Público, ele não é muito abordado nos concursos públicos com profundidade, tal como é o direito Uhum. penal, como é o direito civil, o processo. E, por exemplo, na faculdade eu sequer tive a matéria de direito ambiental, não tinha na minha grade da faculdade, né? O que eu sei eu fui aprendendo por conta própria depois. Então é uma coisa que a gente vai ter que Nossa. repensar, né? Nas grades curriculares, enfim. E outro problema sério que eu identifico muito é a questão das comarcas menores, né? O Ministério Público, de certa forma, ele não é hierarquizado, mas tem uma certa segmentação, né? Uma cidade grande, como é Uhum. Florianópolis, como é Curitiba, como é Joinville, ou até Blumenau,
você vai ter um promotor que vai lidar com cada área, vai ter um promotor que só vai lidar com direito ambiental, via de regra, ele vai poder ser bem especializado. Mas nas comarcas Hum. menores, como é a minha, que apesar de ser pequena, é uma comarca inicial porque tem uma população pequena, mas tem um território grande, né? Então tem muitos problemas. Sim. A gente acaba lidando com todos os assuntos, né? Acaba lidando com direito penal, direito da infância e juventude, proteção do patrimônio público, direito eleitoral, direito civil, de Nossa, família. muito Então é trabalho. muito difícil você conseguir ter uma profundidade que o direito ambiental exige, né? Tanto da atenção ao caso quanto da profundidade do conhecimento. Sim. E o que a gente começa a ver isso? Eu acho que uma solução para o futuro, que já está começando a ser feita para melhorar a atuação do Ministério Público no direito ambiental, é a questão da atuação regionalizada em meio ambiente. Né? Em vez Hum. de ter uma atuação pulverizada, ter um ofício ambiental que atue numa região maior, mas só com uma matéria. Uhum. Por exemplo, né, aqui no Paraná nós já temos o chamado GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, que ele é mais um órgão de apoio que fica nas cidades polo, mas ele presta assessoramento técnico e jurídico aos promotores das comarcas. Né? É uma forma de melhorar a atuação. Uma outra Uhum. solução bem interessante que já existe na Justiça Federal do Paraná é a criação de uma vara regional especializada em direito ambiental e direito agrário, né, que são matérias conexas. Então, por exemplo, lá em Curitiba tem uma vara na Justiça Federal, não é no que eu atuo na estadual, né? A Justiça Federal vai estar, via de regra, em questões ambientais que envolvem o IBAMA, que envolvem unidades de conservações federais e assim por diante. Né? Nesses casos, já uma vara federal que tem uma atuação que pega Curitiba e até o litoral, né? Todos os casos vão para lá e isso possibilita que o juiz e o procurador do Ministério Público que atuem naquela vara possam ser mais especializados, né? Mas isso não é a Ah, regra no legal, Brasil. legal. Talvez deu uma travadinha. Tá me ouvindo bem? Não, agora tô, cortou só um finalzinho assim depois da vara especializada ali. Acho que agora, deixa eu ver. Acho que caiu agora. Vamos ver, vamos esperar que já volta aí. Bom, enquanto o Dr. Rogério volta, espero que vocês, acho que vocês estão me ouvindo aí, né? Acho que deve ter acontecido um probleminha na conexão dele lá. Travou, né? Mas vocês estão conseguindo me ouvir aí, né? Quem puder dar um. Só verificar que está me ouvindo aí. Na verdade, acho que eu vou aguardar o Dr. Rogério voltar, mas o nosso assunto hoje é o seguinte, só para situar vocês, né? Então a gente está falando das três esferas, né? A esfera administrativa, que acontece no órgão ambiental, né? Os autos de infração, a esfera civil, onde vai ter ali o inquérito civil, também pode ter o TAC, né? Esse inquérito civil pode ser arquivado, ou pode virar um TAC, ou pode virar uma ação civil pública, né? Então vamos ver se agora o doutor Rogério voltou aqui. Pronto, agora acho que deu. Acho que agora deu. Vamos aguardar ele voltar aí. Então a gente está falando dessas três esferas, né? E aí o nosso assunto. Opa, agora deu certo. Mas pode continuar agora a revisão do assunto. Não, eu só estou fazendo uma breve revisão, né? Como o senhor sabe, eu também estudei assim por conta, né? Tive um direito ambiental bem limitado, vamos dizer assim. E daí a gente teve que estudar porque para entender, né, a dinâmica entre as três esferas. Eu não sabia diferenciá-las, eu não sabia o resultado delas, né, a diferença entre elas. Então, aí acabou que eu tive que estudar ainda atrás de bastante coisa. Mas aí o senhor estava falando da questão das varas especializadas. Tem uma vara especializada aí em Curitiba, né? Que atende todo o estado. Mas é Isso no na Justiça nível Federal, federal, né? né? Na estadual nós não temos ainda isso. Ah, tá. Aqui nós temos essas regionalizações que você falou, Rogério, aqui da área de meio ambiente. Aqui em Itajaí é uma atuação regionalizada. Né? Um promotor que cuida da área de meio ambiente para vários municípios. Ah, sim, eu vejo que a Santa Catarina é um dos estados mais avançados dessa questão ambiental. Eu também me socorro bastante ao material até da MP Santa Catarina, Ah, guia de perícia, essas coisas, com certeza está na vanguarda, né?
Mas eu vejo também que você também tem uma formação jurídica muito boa, né? Acabou indo por conta, mas acabou conseguindo quase um É, jurista. foi muito pela necessidade, viu, Rogério, que assim, eu tive, lá quando eu comecei com 22 anos lá no órgão, e aí eu tinha um superior que falava, olha, não pode indeferir, vão tomar tudo que você tem, o Ministério Público é teu inimigo, a Polícia Militar Ambiental é teu inimigo. Eu falei, nossa, mas não pode ser assim, né? Então daí eu fui estudar por extrema necessidade, assim. Então, mas é um assunto que eu gosto bastante, mas E, eu e sempre tem, preciso bastante do apoio de vocês da área ambiental aí, da área jurídica, para nos auxiliar, né? Não tomar uma atitude equivocada aí. Vamos verificar aí, vamos ver. Acho que a conexão tá ruim, né? Bom, enquanto isso, o doutor Rogério ajeita lá, eu vou falar para vocês aqui, vou ver nos comentários, né? Então, vamos lá. Ah, vamos ver aqui. Agradeço obrigado a presença de todo mundo aí, viu? Agradeço muito a presença de vocês nessa véspera de feriado. Obrigado aí, tá? A Susan disse boa noite. Boa noite, Susan. Obrigado a todos que estão aí. Pronto, agora acho que o Rogério está me ouvindo bem, tá, né, Rogério? Vamos ver. O Manuel Marques 39 falou o seguinte, ó, boa noite. O TAC é um acordo entre o MP e o infrator. Exatamente. Eu vou deixar o Rogério responder essa daí. Aí, Rogério, fica à vontade. Consegue ver a pergunta do Manuel aí? Senão eu leio para você. Acho que a conexão está um pouco ruim lá, né? Então, vou vendo a pergunta aqui. Assim que o Rogério conseguir a conexão dele lá. Bom, o TAC é um acordo entre o MP e o infrator. Logo, antes de assinar esse TAC, é possível fazer uma negociação das cláusulas antes de assinar? Ô, Manuel, é o seguinte, eu já participei, né? Às vezes o Ministério Público chama os técnicos do órgão ambiental para discutir as cláusulas, principalmente quando tem questões técnicas, né? Então, o Ministério Público pede auxílio do órgão ambiental para exigir as cláusulas, mas para a assinatura do TAC, o Rogério pode dizer melhor, mas eu imagino que é uma negociação entre o Ministério Público e o infrator, né? Do que pode ser cumprido ou não, até porque às vezes não se pode exigir muita coisa, se exigir demais, e o infrator não tem como cumprir aquilo. Então, como ele vai ter que assinar, eu imagino que tem que ser algo consensual aí que esteja entre que atenda aos dois lados. Agora vou adicionar o Rogério aqui. Vamos ver o que se agora vai dar a conexão dele. Tudo certo. É a véspera de feriado, muita gente usando a internet. Pronto. agora eu voltei ou não? Voltou, agora voltou. Eu vou ter que falar tudo bem rápido, então, para que vai cair de novo. Não, fica à Mas vontade, eu estava respondendo umas perguntas aqui. Tem uma do pergunta, TAC, Rogério. né? Eu escutei a do TAC. Isso. O TAC é um acordo feito pelo Ministério Público com o infrator, mas não é só o Ministério Público que faz o TAC, é qualquer órgão público que possa ajuizar a ação civil pública, ou seja, dependendo do caso, a União pode fazer, o Estado pode fazer, o município pode fazer o TAC, não é só o Ministério Público, mas acaba que na prática, por esse protagonismo que teve, quem mais faz TACs é o Ministério Público, sem sombra de dúvidas. A questão, sim, há uma negociação, né? O TAC é como se fosse um contrato, mas tem grande limitação. O Ministério Público não pode negociar muita coisa, ele não pode abrir mão do direito, né? Mas ele pode ajustar o tempo, pode falar daqui um ano, pode ajustar, alguns casos, pode fazer o modo como vai ser feito aquilo, alguma compensação. Você pode negociar, por exemplo, o valor da indenização. Hoje já se fala em pagamento de dano moral coletivo ambiental para os fundos do meio ambiente, você pode negociar esse valor, tem uma certa margem de negociação, sem sombra de dúvidas, né? Mas não é como se fosse um contrato entre empresas, entre particulares, que a questão é bem disponível, não é isso. Mas então, Wagner, tem algumas... Vocês têm mais uma pergunta? Eu tenho mais umas ponderações agora mais sobre a interação do Ministério Público com os órgãos ambientais. Não, então deixa eu só fechar com essa pergunta aqui, tem mais uma pergunta do TAC, então, Rogério, fique à vontade, tá? Se às vezes fizer alguma pergunta aí que acabar, você achar que é muito complexa, depois a gente responde também, não tem problema. Nesse caso aqui, ó, a pergunta do Natan é o seguinte, acho que você já falou, inclusive, foi feito um TAC entre o MPF e o município, né? Em 2010, e o município nunca cumpriu o que foi acordado no TAC. Quais as consequências?
Claro, a gente não pode falar sobre um caso concreto, né? Mas em tese, né, se não descumprir o TAC, a consequência vai ser executar esse TAC em juízo e pedir que seja fixada a multa e sim, as combinações, né? As cláusulas de sanções do TAC vão ser executadas, né? Em qualquer TAC, né? Mas basicamente é isso. Ah, então tá. Não, beleza. Rogério, fica à vontade. Agora vamos falar da interação entre o Ministério Público e o órgão ambiental. Como a gente falou logo no começo, quando o Ministério Público dispõe do inquérito civil, que é um instrumento de obtenção de prova, formação de convicção, o Ministério Público pode fazer requisições. E muitas dessas requisições são feitas ao órgão ambiental, né? Então, talvez essa seja a interação mais básica na minha atuação. Mas vamos falar voltar um pouco mais para trás. Você trabalha muito no âmbito da responsabilidade administrativa, né? Eu trabalho Isso. mais na responsabilidade civil e na criminal. Essas instâncias, elas são, por direito, são independentes, né? Uma consequência de uma, via de regra, não influencia na outra, né? Salvo absolvições penais, que tem uma repercussão no civil, mas isso não vou pormenorizar agora. Então, essas instâncias são independentes, mas se comunicam, né? O órgão ambiental se comunica com o Ministério Público se comunica com o órgão ambiental, né? Então, acho que o ideal para a sociedade é que essa interação seja o mais colaborativa possível, né? E mais tranquila possível, né? Com certeza. Voltando aqui, o Ministério Público pode requisitar laudos para o órgão ambiental, vistorias, né? Inclusive são importantes até numa ação civil pública, mas aqui tá. Eu volto a essa obra que eu falei, né? A professora Leslie McAllister, ela também ouviu os fiscais ambientais, os servidores dos órgãos ambientais técnicos, e uma coisa que eles falaram é realmente o Ministério Público sobrecarrega a gente com requisições, né? Então está aqui uma preocupação que a gente tem que ter na prática, né? A gente sabe também Sim. que, via de regra, a estrutura não é suficiente em trabalho, então o Ministério Público tem que agir com parcimônia quando vai pedir uma perícia, uma vistoria, para não sobrecarregar o órgão, né? Então, o que a gente sugere? A gente sugere que o promotor, quando for fazer uma requisição, uma perícia, uma vistoria, delimite bem o que ele quer, faça quesitos que são bem específicos, que são respondíveis num prazo, né? Até porque a gente sabe que o descumprimento de uma requisição do Ministério Público, em tese, pode até gerar um crime, que é o crime do artigo 10 da Legislação Civil Pública. É lógico que ninguém vai ser responsabilizado criminalmente por não conseguir fazer uma coisa que era impossível de fazer, né? Mas, de todo modo, às vezes o promotor não está na realidade do técnico ambiental e acaba que tem que ter uma sensibilidade com isso, né? Talvez até esse foi um dos motivos que te levou a estudar mais o direito, né? Para se Foi. resguardar, né? Que ninguém quer punir o bom servidor, Deus me livre uma coisa dessa, né? Mas como tem todas essas condicionantes, é importante agir com prudência. Outra coisa que é interessante, que hoje em dia os Ministérios Públicos já têm os centros de apoio, chamado CAOP, né? Aqui no Paraná tem o CAOP do Meio Ambiente, em Santa Catarina deve ter também, não sei se a sigla é essa, esses órgãos também, apesar de ter uma estrutura bem pequena, já tem os seus peritos, seus engenheiros, então, em alguns casos, o Ministério Público pode recorrer ao próprio órgão do Ministério Público, ao próprio perito do Ministério Público, também para compartilhar um pouco essa responsabilidade de fazer as perícias e não sobrecarregar a agência ambiental. Tá certo? Sim. Não, isso aí, Outra isso aí coisa, é bem uma interessante. outra preocupação bem grande nossa na prática tomar cuidado para que a atuação do Ministério Público não prejudique a atuação administrativa do órgão ambiental. Acho que até isso você pode dar sua opinião depois, né? Mas, por exemplo, o Ministério Público, de forma alguma, ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta que venha, por exemplo, a regularizar uma intervenção ambiental ilegal. Por exemplo, o Ministério Público ele também não pode fazer um termo de ajustamento de conduta que vai se sobrepor a um licenciamento ambiental, ainda que na prática, às vezes, advogados queiram negociar umas coisas assim, a gente tem que tomar cuidado. Vou citar como exemplo aqui o enunciado 16 da Quarta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Como eu falei, o MPF é o Ministério Público Federal, ele vai atuar em causas ambientais que envolvam, via de regra, unidades de conservação federais, né? E mais alguns outros casos, como mineração e etc. E essa Câmara de Coordenação e Revisão é um órgão de Brasília, que esse órgão de Brasília, digamos assim, ele direciona, ele cria teses, ele regula a atuação ambiental do MPF. E o que esse enunciado fala? Ele fala uma coisa que é óbvia, mas às vezes no dia a dia parece não tão óbvio. Ele fala: não devem ser firmados termos de ajustamento de conduta que violem dispositivo legal,
a exemplo dos que visam regularizar intervenções em APP, em área de preservação permanente. Que legal. Ó, vamos pensar, por exemplo, alguém perguntou sobre a limitação do TAC, né, aqui. Vamos pensar que é bem comum, já me aconteceu na prática. O sujeito fez um dano numa APP, sei lá, numa beira de rio, né? E desmatou 10 hectares. Ele fala para o promotor, vamos fazer o seguinte aqui, eu só quero, você faz um TAC para eu só replantar 5 hectares e eu vou pagar 50 mil em dinheiro para o fundo. Você faz isso, é justo? Estou abrindo mão de... Eu estou pagando esse dinheiro, mas daí eu abro mão de 5 hectares e você mantém lá minha quadra de tênis, meu negócio de pesca lá. É bem comum que seja feita essa negociação, por isso o cuidado. Você não pode fazer nenhum TAC que vá abrir mão da incidência da lei naquela questão. Aquela área tem que ser recomposta integralmente, né? Você não pode fazer isso. Inclusive, desse sujeito, ele pode fazer um TAC desse com o Ministério Público e ir lá apresentar como defesa no processo administrativo e querer, enfim, enrolar o meio de campo ali. Vai dar uma dor de cabeça para todo mundo. Eu entendo que, inclusive, um TAC desse, em desconformidade com a lei, ele é nulo, né? Alguém pode, até o procurador do Estado pode entrar com uma ação para anular o TAC do Ministério Público, mas tem a burocracia que vai ser, né? Uma situação Nossa, imagino. Uma outra questão interessante é a relação do TAC com o licenciamento ambiental, né? Uma questão um pouco mais complexa para a gente. Mas vamos pensar, por exemplo, uma situação que é noticiado que um empreendimento potencialmente poluidor começou a atuar sem que obtivesse a respectiva licença ambiental. É bem possível que essa questão tenha chegado ao Ministério Público, que instaurou um inquérito civil, e essa questão tenha chegado ao órgão ambiental, que vai fazer atuação no âmbito da sua esfera, e bem provavelmente não teve a comunicação necessária entre as duas esferas. Né? O Ministério Público, em hipótese alguma, pode fazer um TAC que vá passar por cima do processo de licenciamento ambiental. Não existe isso. Que bom, que bom, que bom. Eu até tenho uma ideia que é pouco disseminada, mas eu acho que até a atuação do TAC ela tem que ser mais repressiva. Quando já tem um dano, você vai lá e negocia a recomposição, mas se não tem um dano, se o empreendimento está iniciando, a questão é uma questão de licenciamento. Né? O Ministério Público não pode passar por cima da atribuição que é de outro órgão e não vai fazer isso. Do mesmo modo, tem que respeitar os prazos do licenciamento que está em andamento, né? E vamos pensar, por exemplo, que o empreendimento teve a licença ambiental cassada ou não foi renovada. Isso aqui tá definido isso. O Ministério Público não pode fazer um TAC, não, deixa você trabalhar por mais 5 anos, mediante isso, aquilo. Não dá. Isso é nulo, tem que ser anulado esse TAC. Né? Então vamos refletir sobre isso. A atuação do Ministério Público ela não pode se sobrepor à atuação dos demais órgãos nas suas respectivas esferas de atribuição. Né? Que legal, que legal. Outra coisa, né? Outra coisa, né? É um tema da participação do órgão ambiental na fiscalização do termo de ajustamento de conduta feito pelo MP. Primeira coisa que a gente sempre põe um TAC ambiental bem elaborado, a gente bota uma cláusula. O poluidor, não é fala poluidor, né? Fala compromissário, né? Compromete-se a reparar o dano em tal prazo. E a gente coloca uma cláusula. A reparação do dano será certificada para o órgão público. Então, nesse caso, o TAC ele vai se estender por um tempo. Né? Esse procedimento possivelmente vai ficar alguns anos no Ministério Público. Então, como que o Ministério Público vai declarar aquilo cumprido? Ora, ele faz uma requisição para que o órgão ambiental vá até lá e certifique se aquele dano foi cumprido. E uma vez certificado, você declara o TAC cumprido. Né? Outra coisa interessante, no bom TAC ambiental, o Ministério Público inserir uma cláusula constando que a celebração do TAC não obsta a atuação dos outros órgãos ambientais nas suas respectivas esferas de atribuição, né? Procedimento administrativo, multa, enfim, você sabe muito bem esses assuntos aqui, né? Parece óbvio isso, né? Porque ontologicamente no direito as responsabilidades administrativas e civis são distintas, mas também pode muito bem o sujeito pegar o TAC e querer levar aí para vocês, né? Então não, esse TAC aqui resolve tua responsabilidade civil, né? Não vai resolver tua responsabilidade administrativa, tá certo? Certo, concordo. O que a gente vê muito, né, Rogério? O Ministério Público fica sobrecarregado porque a esfera administrativa não anda.
Uhum. Ainda que os fiscais lavrem os autos de infração, façam o relatório de fiscalização e deixem o processo todo instruído, o que a gente... Eu vi também que você já publicou os artigos na revista Direito Ambiental, né? Eu fiz um lá sobre a esfera administrativa aqui em Santa Catarina, pedi autorização, tudo. E a conclusão que a Uhum. gente chegou é que os autos de infração não são julgados. Então, o auto de infração ele não surte o efeito. Aí o que acontece? O Ministério Público fica sobrecarregado, porque a É, administrativa não fez nada, aí sobra para quem? Para o promotor, parte civil e penal. Uma coisa que poderia ter sido resolvida lá na esfera administrativa de forma mais simples, com menor formalidade e mais célere, mas, é, infelizmente... uma reflexão interessante, né? Assim como o TAC ele não reflete na esfera administrativa, a questão é que a esfera administrativa também interfere no TAC. Por incrível que pareça, é bem comum eu ter um inquérito civil de desmatamento, de intervenção em APP, e o sujeito fala, não, mas eu estou recorrendo lá no órgão ambiental, eu apresentei recurso então, desculpa se eu estou sendo técnico aqui, né? Mas ele fala, apresentei recurso do auto de infração, então sem parar esse inquérito civil, eu falo, não, eu não tenho que parar isso aqui. Primeiro, porque as instâncias são independentes, né? E como você próprio falou, acaba demorando. E segundo, porque no direito administrativo, o recurso administrativo, tal como é esse recurso de vocês, ele não tem efeito extensivo nem para Não. vocês, muito menos para mim, né? Então toca aqui, toca o procedimento. Enfim, é complicado, mas essa questão da esfera administrativa me preocupa muito, porque eu acho que nos 4 anos que eu estou em MP e quando tem um inquérito civil paralelo a um procedimento administrativo, na auto de infração, eu nunca vejo aquele auto de infração chegar a uma derradeira conclusão, assim, né? Nossa. Essa realidade aí também? Essa realidade Infelizmente, aí também de... Nossa, que é. pena, então. Então, eu tô vendo que não é só aqui, tem em outros lugares também. É uma pena, né? Deveria ser mais rápido a parte administrativa, né? Mas vamos ver se no futuro essa discussão agora ambiental está cada vez mais à tona, né? Então acho que eu vejo cada vez mais colegas que eu estou tentando puxar para esse meio do direito ambiental, então a gente está se aprofundando aqui. Uma outra coisa que a gente falou, apesar dessa dificuldade de tramitação, eu acho relevante que toda auto de infração seja comunicado ao Ministério Público, né? Porque como que a gente vai saber se tem um caso para ajuizar uma ação civil pública, uma ação penal? Às vezes tem umas comarcas eu tinha que descobrir para sair uma notícia que foi achado um desmatamento de 20 hectares e eu oficiava, me dê aqui o auto de infração dessa notícia aqui, porque eu não estava sabendo disso, né? Então é importante Nossa, comunicar para a gente, né? Apesar de vai aumentar um pouco a demanda aqui, mas pelo menos não vai ficar coisa impune em alguma esfera, né? que legal. Vai garantir a tripla responsabilidade, pelo menos, né? Lá que está na Constituição, né? É, Porque a gente vê aqui a gente também tinha esse problema, né? Quando os autos não iam, a gente pedia por comunicação interna, mas não iam. Aí teve uma gestão que resolveu fazer o seguinte: como nós temos um sistema junto com a Polícia Militar Ambiental, a hora que a gente emite o auto, ele automaticamente é mandado para o MP. Então foi uma coisa muito legal, assim, porque não precisa, que a gente não bom. precisa mais mandar. A gente lavrou, já chegou no e-mail do MP, já. Bem interessante isso aí. Informatização é uma tendência, né? Facilita muito o trabalho. Com Mas só um certeza. outro tema que eu vou tratar aqui que envolve a atuação de vocês, dos órgãos ambientais, que eu acho interessante. Vamos supor que o poluidor não queira fazer o termo de ajustamento de conduta. Ele não é obrigado a fazer. Ele pode falar, não quero fazer. Eu estou certo. Enfim, o Ministério Público vai ser obrigado a ajuizar uma ação civil pública, que demora um pouco mais, né? Mas vai buscar também as mesmas consequências, né? Reparação do dano, eventual indenização. Só que eu já vi algumas situações que se o Ministério Público acaba arrolando indicando, né, como testemunha, prova testemunhal, o perito do órgão ambiental que assinou o auto de infração, que fez a vistoria, que fez o laudo. Daí, nessa situação, o perito vai ter que ir lá, vai ter que ir na audiência, vai ser, digamos assim, perguntado pelo Ministério Público, pelo advogado, pelo juiz. Eu acho isso péssimo, eu recomendo que não se faça isso. Não é bom isso, não é bom. Primeiro, por quê? Porque se o perito, a conclusão dele é técnica, e a Uhum. conclusão já está exposta no laudo pericial, na linguagem que afeta o perito. Né? Ele não Oh, tem a gente sabe que qualquer um não gosta de ir numa audiência, né? Não é uma coisa agradável, né? olha, já fui Às vezes muito, o viu, perito não Rogério? está confortável em depor em juízo, às vezes a advogada de defesa pode fazer umas perguntas que faz ele ficar meio nervoso, meio intimidado, ele se contradiz, e isso vai ser usado na sentença e vai ter um resultado que não é bom, né? Então o MP não precisa de perito de órgão ambiental como testemunha. O trabalho dele é outro, né? O trabalho dele é escrever no laudo, né?
sei se você concorda Aham. com isso. Claro, claro. Não, eu passei um caso desse, Rogério. Eu fui depor, mas assim, ó, depois de 8 anos. Aí fui Nem se depor, né? lembra. Nem lembro. Aí era um morro, né? Era um morro que eu tinha extração mineral e eu autuei todo mundo. Era a Justiça Federal. Então eu autuei Uhum. todo mundo. Aí, beleza. Fui lá na audiência e tal. E aí a defesa começou a me apertar, né? Natural, né? Ah, mas como é que você sabe que o auto de infração da empresa XYZ? Eu falei, olha, eu usei o GPS com uma precisão de tantos metros, tal, tal, tal. E pode ser que caia, né, fora da poligonal ou não. Ah, tá aí, pronto, ó. Não sabe nem onde autuou. Eu falei, olha, mas tem uma coisa boa nisso aí. Tinha 3 empresas no morro, as 3 foram autuadas. Aí, cara, eu acho que deu certo, né? Mas aí, a hora de ir embora, eu pedi desculpa pro promotor. Falei assim, poxa, cara, não sei se eu quebrei a tua tese aí junto à acusação, mas eu tenho que falar a realidade. Não, não, tranquilo, é isso mesmo, tem que falar o que aconteceu. Mas é uma situação engraçada, porque os caras te apertam mesmo, né? É, mas esse é um caso até mais peculiar, né? Talvez tenha uma chance de lembrar, mas vamos pensar aqui que eu vejo o dia inteiro que é desmatamento de Mata Atlântica, né? É tudo Uhum. igual, às vezes só muda os hectares, né? Pensa você depois sobre 200 casos iguais, né? Não tem como. Não é fácil, imagino, cara, imagino. Você deve ver o fiscal de novo lá, você fala, opa, tudo bem? Nem posso falar quanto tempo, né? Porque de novo você já tá aqui. Não é fácil, não. Mas aí, será que tem mais alguma pergunta que tenha ficado pendente, alguma coisa pra gente? Vamos ver, aqui temos umas perguntas aqui, vamos lá. Ah, vamos ver. Tá, essa aqui já foi. Vamos ver as colocações aqui. Eu vi Perguntaram uma se coisa ela. sobre TAC em app, eu acho, Isso. Aqui tem uma pergunta da Cis Rodrigues. O município, ao fazer um TAC com o infrator, deve observar quais quesitos? Aí acho que varia bastante, né? quesitos? É, acho que ela quis dizer quais condições, né, para o município firmar um TAC. A condição, a condição é o que está na lei ambiental, né? O que tem uma, como você disse, varia muito de caso com caso, né? Você pode negociar o tempo, o modo, questões de pagamento de indenização pode variar de um dano para o outro e algumas questões processuais, né? Que até nem vem muito ao caso aqui, né? Mas é difícil fazer uma pergunta sobre isso, que é um assunto muito, muito complexo, né? É, eu Mas, tive um. mas pode falar. Pode falar, fica à vontade. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, sobre, eu ia falar sobre outro assunto, mas pode falar sobre esse antes de eu mudar. Esse daí, na verdade, eu tenho um caso interessante que foi, mas não foi um TAC, né? Mas já foi na esfera penal, já que se resolveu antes da administrativa. Eu não lembro se foi um acordo de não persecução penal ou se foi suspensão do processo, mas o que o promotor fez? Ele pegou o valor do auto de infração, colocou lá como valor para ser depositado, e a obrigação da empresa instalar uma estação de tratamento de efluente, que era justamente o que estava no relatório de fiscalização da esfera administrativa. Só que a esfera administrativa está parada até hoje, e na penal ele resolveu em 5 meses. A penal, que é para ser a última, resolveu antes que a administrativa. Então, você vê, né, cara, que Foi tem bem coisas criativa que essa não, não, ideia. não, não deveria ser assim, né? Mas, Mas, ó, tem uma questão, não é questão, mas por favor, fale um pouco mais sobre o TAC para ocupação em app. Essa é uma questão bem interessante, né, que eu vou abordar, que recentemente o STJ falou em direito acho que caiu, ambiental vamos no... ver. Voltei? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Agora tô O ouvindo. STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tratando de um caso de ocupação. Agora travou um pouquinho. Agora travou só um pouquinho, mas vamos ouvir. Vamos lá. Agora deu uma travadinha, mas eu já volto, pessoal. A internet dá uma variada mesmo. Acontece. Então temos essa pergunta do TAC para a ocupação de app, né? A Silvia falou, quem sabe a conciliação ajuda na esfera administrativa. Exatamente, Silvia. Vamos ver se isso ajuda, né? Se isso melhora. Também tem uma pergunta da Karina, a gente já vai falar sobre a sua pergunta também, Karina. A propositura de ACP antes da análise do CAR não seria prematura? Né? Qual o entendimento dos senhores? A relação da APP consolidada, Karina, seria isso? Aquela questão de ser APP consolidada, aí tem o CAR, né?
tem o termo de compromisso que ele vai assinar, né? Inclusive o termo de compromisso, opa, aqui, o doutor Rogério voltou agora. Vamos ver, só esperar ele já entrar aqui. Pronto, Rogério, desculpa aí. Então, eu tava já ouvindo a tua resposta aqui, pode continuar. Não, então, na verdade, vamos então emendar na pergunta da Karina, aí você já fala do STJ, né, que acabou cortando aí. Eu não sei, ela perguntou aqui da propositura de ACP antes da análise do cadastro ambiental rural. Se isso não seria prematuro, qual que é o nosso entendimento aí? Não sei se quer que eu fale. Pode dar a tua opinião primeiro aí, que essa questão acho que é mais com então, vocês, aqui, né? o CAR tá aqui, a homologação do CAR, ela tá, acho que suspensa, porque tem uma ação civil pública, né? Que foi, inclusive, teve decisão em agravo de instrumento, em segunda instância lá, de que aqui em Santa Catarina tem que prevalecer a lei da Mata Atlântica. E o marco temporal não é 22 de julho de 2008, é setembro de 1990. A prevalência da Mata Atlântica é um entendimento que eu fiz também, mas aqui, onde eu trabalho, é bem difícil ver um cara aqui no dia a dia, né? Então é uma questão que não tem uma reflexão sobre isso. E, inclusive, em muitos casos aqui, os imóveis que são desmatados, eles não têm nem matrícula também. Então, nossa, é uma realidade, né? É bem comum, né? não tem. Eu acho que não tem substrato para responder essa pergunta, na verdade. Muito boa pergunta. Assim, Karina, o que eu acho que é mais muito ligado à parte técnica de questão do CAR, né? A assinatura do termo de compromisso lá, para recuperar as APPs consolidadas, né? E tem umas previsões interessantes do Código Florestal que quem assina o termo de compromisso tem um monte de benefício na área administrativa e na penal, né? Até extinção de punibilidade lá, eu estava estudando esses dias, eu achei engraçado isso. E na parte administrativa, suspende as sanções, né? Então, assim, Karina, tem que estudar muito bem o caso, porque varia muito, né? A questão rural você tem que estudar, depende do estado que você está e também comprovar, né, que as áreas são consolidadas e etc. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Aí uma questão que eu estava falando é sobre a intervenção em APP. Teve um caso que chegou no STJ que foi discutir chamada teoria do fato consumado. O que é? Por exemplo, o cara fez uma casa ali na beira da praia, né, onde não pode. Ele foi falar para o STJ, não, mas já faz 10 anos que eu fiz, já está o fato consumado. Né, que é uma teoria do direito que fala, no que já te fez errado, mas já está consolidado, não se mexe mais, né? Então, seria o mesmo, por exemplo, do sujeito que entrou na faculdade sem ter direito, mas fez a faculdade inteira, né? No direito você não vai tirar o diploma dele depois por estar consumado aquilo. Mas o que o STJ fez em sede de súmula, que é uma tese vinculante, né? É o seguinte, não se aplica a teoria do fato consumado em direito ambiental, né? Então não adianta. Você pode ficar brigando para o cara demolir aquilo, para dar um jeito de recompor aquilo e voltar como estava de algum jeito. Mas, de fato, pode ser que na prática seja materialmente impossível aquilo, né? É possível, nos casos que não tenha jeito mesmo de voltar como era. Tem duas soluções, né? Tem a solução para isso, hoje se diz que a obrigação de reparar o dano ambiental se chama no direito a obrigação de fazer, né? Uma obrigação positiva. Se fala que quando a obrigação de fazer fica inexequível, você pode converter em perdas e danos. Ou seja, essa obrigação é paga em dinheiro, né? Provavelmente para um fundo ambiental, que não é muito bom, né? Mas uma outra coisa que o colega perguntou ali, pode-se manter a ocupação em APP em um rio e recuperar em outra área de APP? Tem que ver caso a caso, né? Mas talvez uma situação que seja absolutamente impossível recuperar aquela área, se possa ter uma decisão ou um acordo para que ele pague uma indenização de perdas e danos e faça uma recuperação em outra área, né? Mas isso são casos extremos e em regra não. Em regra você tem que recompor aquele mesmo espaço, né? Não sei se você já viu isso. Sim, a gente vê aqui na nossa região o que está sendo muito comum, né? Entra com a ação civil pública, mas aí acaba virando a questão de... Porque Balneário Camboriú tem uma região que está em APP, né? Mas tem diversos prédios lá, então geralmente vira a questão pecuniária.
né? É, Embora eu não concorde muito, porque eu acho assim, tá, se não tem como mesmo, não dá mesmo, eu acho que tem que ser área por área, meio ambiente. Quanto menos uhum, dinheiro, melhor, né? é. Mas é uma opinião, né, minha. Eu acho que na ação civil pública ambiental a maior preocupação é recuperar o dano, né? Então acho que por mais que fique inexequível que você faça os dois, né? Tem que pagar uma Uhum. indenização porque você já deu causa àquilo, mas tem que fazer uma recomposição em outra área, né? Eu acho Bom, ou ah, investir em legal. alguma outra coisa que vai ter um resultado prático, né? Eu acho que essa é a melhor forma de se pensar isso, né? E claro, caso a caso. E não, é bom que fica as duas coisas, a indenização e a recuperação, porque aí fica custoso para você também não incentivar que isso continue, né? Acho que é interessante isso. Ó, É que ó, tem essas coisas muito antigas, né? São muito difíceis, né? De voltar como é, estava. é Eu acho que complicado. Ó, uma vi. pergunta lá do Pará. A pergunta lá do Pará. O órgão ambiental é obrigado a comunicar ao MP da aplicação do auto de infração? É da Euidiane da SEMA de Parauapebas, no Pará. Nos parece tem essa obrigação, na verdade, né? Por quê? Porque você tem todo o servidor público, quando vê um ato ilícito, ele tem o dever de comunicar à autoridade competente, né? E uma Uhum. pessoa do povo, em tese, não tem essa obrigação, né? Mas o servidor público tem, né? E até porque se de repente o órgão ambiental começa a não comunicar nada, o MP pode pensar, mas como assim? Tá prevaricando? Porque será que tem algum motivo que você não está comunicando para mim esse negócio aqui? Muito estranho isso, né? Se Uhum. eventualmente se esqueceu, essas coisas, mas se for uma coisa de má fé, assim, até para evitar isso, sim, tem obrigação de comunicar. Por quê? Porque o órgão ambiental, ele não, principalmente a responsabilidade criminal é do Ministério Público, né? Então, a fonte de informação é o auto de infração. Então, sim, é uma Sim. obrigação. Né? E, Que legal, legal. Tá lá no artigo 72 da 9605 de 98, né, que o servidor público deve, né? E uhum, aqui em Santa Catarina nós temos uma lei mais clara ainda. O auto de infração que em tese enseja crime tem a obrigatoriedade de remeter as cópias para o Ministério Público. Então aqui é bem é, claro, né? Aqui é é. bem, para nós é bem claro assim. Ó, o Roberto, como o MP vê quando um mesmo empreendedor é autuado em dois ou três artigos diferentes em uma mesma situação? Julga elas isoladamente? Na verdade, acho que processa, né? Ou, né, investiga, né, o Roberto? Quando tem mais um indivíduo foi enquadrado em dois ou três artigos diferentes ali, Rogério, eles geralmente se. Essa é uma questão que eu acho que é mais do raciocínio do órgão de fiscalização, né? Que a gente trabalha muito com enquadramento né, nessa Ah, é verdade, sanção, claro. nessa aqui, né? A gente vai ver o fato e vai ver a questão jurídica, né? Então, depende Ah, do caso, né? A gente não, alguns casos a gente vai procurar a norma de incidência, mas não vai ficar focando na sanção administrativa, né? A gente vai focar nos artigos mais gerais e vai ver o que vai ser pedido em cada caso, né? Então, hum, obviamente, né, o infrator, se ele praticou, se essas infrações que são acumuladas forem no mesmo local, no mesmo contexto, para o direito elas vão ser conexas e vai ter um processo só, uma investigação só, né? Se forem, por exemplo, uma empresa tem várias sedes, né? Fez um dano num rio aqui, um dano num rio no outro município, pro Ministério Público, isso aqui vai envolver processos diferentes, né? Porque para você ter um processo, você tem que ter uma conexão entre aquilo, né? Tem que ser delimitado no espaço e no tempo, né? Seria mais essa lógica que eu vejo, mas eu não trabalho muito com isso de imputou isso, imputou aquilo, né? Salvo na esfera criminal, né? Que daí você vai ter que ver especificamente, né? Quais artigos, qual crime que ele violou, né? A gente pode pensar um sujeito que, na mesma área dele, ele desmatou ilegalmente Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração e desmatou uma APP ali do lado. E daí vai ser dois hum. crimes, né? Vai ser um chama concurso de crimes, né? Então, é mais uma Ah, questão. legal, não entendi. Ô, Roberto, e assim, o Roberto Chinelli que perguntou, para nós aqui do IMA, aí, por exemplo, eu faço dois autos de infração diferentes, Uhum, porque eu vejo que se tiver um vício insanável no auto de infração e mexer na descrição do auto, eu vou anular. Vamos supor que uma infração seja anulada. O auto de infração vai ficar com vício insanável, eu vou ter que anular o auto. Então eu faço processos diferentes, autos de infração diferentes. Tá? entendi. Mas até porque para nós é possível, normalmente acho que eu acabo juntando mesmo vários autos de infração no mesmo processo, né? Porque
o trâmite do processo não importa muito quantos autos de infração forem, ele pode, no processo, ele vai ser absolvido de um fato e vai ser condenado em outro, né? Então, não tem isso de porque foi uma coisa ali estava meio, não cabia, vai perder o processo inteiro para a gente, né? Então, refletindo agora, eu já vi que vários casos que tinha mais uma auto de infração ambiental, eu acabei fazendo só uma ação, ou só um TAC para isso, né? Acho que Ah, entendi. é mais Aí, nessa legal. linha. Já Vamos respondeu aí, ver. Roberto. Ó, a pergunta da Yara, da Yara, Rogério, é o seguinte: é o que a gente havia conversado. Inclusive, queria te agradecer já de antemão, para que todo mundo saiba, né? O Rogério, eu mandei um arquivo de um artigo para ele, ele revisou meu artigo, deu várias sugestões aí. Agradeço muito, viu, Rogério? Obrigado pela tua boa vontade aí, foi muito bom. E ela quer saber assim, ó. O infrator responde concomitantemente nas três esferas, só que vemos muito a não aplicação de leis de crimes ambientais de fato. É que, na verdade, tem vários caminhos, né, Rogério? Aí eu queria É. que você comentasse a respeito aí. Não, é que você vê que dificilmente no Brasil, até eu acho que em alguns casos até você deveria, né? Mas dificilmente ninguém vai ficar preso por um crime ambiental, né? No sentido de ser detido, de ter um regime fechado, né? Não, apesar de serem danos gravíssimos, né? Não acaba pelas penas dos crimes ambientais, não acaba tendo reclusão no Brasil. E a gente vê que o direito penal ele está muito caminhando para a chamada justiça penal negociada. Você sabe muito bem, né, que tem, de acordo com a gradação da pena, existe uma série de institutos despenalizadores no direito penal, que vão desde a transação penal, que é mais simples, a suspensão condicional do processo, e hoje em dia nós também temos, que até a gente pode falar em outra oportunidade, que é o chamado acordo de não persecução penal, que praticamente abrange quase todos os crimes ambientais que não tinham. Então, via de regra, se esse poluidor ele não for reincidente, não tiver condenações, também no Brasil é muito difícil ter uma condenação pela demora do processo, ele vai acabar resolvendo aquilo com um acordo. Ele vai fazer uma transação, suspensão condicional, acordo não persecução. Isso pode causar a impressão que não está sendo aplicada a lei penal ambiental porque não teve uma condenação no final, mas é justamente o desiderato da lei é fazer, nesses casos, promover o acordo, né? E nesses acordos penais é importante, eu sempre penso que o Ministério Público tem que tomar cuidado para mesmo nos acordos criminais já constar na própria esfera criminal que uma das obrigações para valer o acordo é recompor o dano, né? Não adianta nada eu fazer uma transação penal e eu esquecer de botar a cláusula de recuperar o dano. Ele vai lá, paga um serviço, pinta um muro da escola ali, paga R$ 2.000 e o dano fica batido ali. Não é? Isso também pode causar a falsa impressão de que a lei não é aplicada, né? Então, duas questões, né? Isso, o direito penal ambiental, via de regra, se resolve hoje em dia no acordo e, nesses acordos, sempre cuidar com a fiscalização, com a cláusula de reparação do dano, né? O objetivo das três esferas acaba sendo a reparação do dano, tá, pessoal? Para vocês terem isso bem consolidado aí com vocês. Que é um Tanto é trabalho. que a própria lei de crimes ambientais fala que para aplicar nos crimes ambientais os institutos despenalizadores é necessário a reparação do dano sempre, né? E sempre nesses acordos. Eu fiquei conhecendo o acordo de não persecução penal com o Dr. Rogério, ele que falou: olha, Wagner, tem essa lei, e eu particularmente não conhecia. Obrigado aí, viu, Rogério? Você me ajudou bastante nisso aí. O acordo de não persecução penal ele tem várias dúvidas ainda na prática, né? Que ainda no direito, quando surge alguma coisa, demora anos até chegar nos tribunais, daí tem as teses, ter os livros, né? Mas esse acordo, o que era interessante dele, né? Nos Estados Unidos, é bem comum fazer acordo em tudo no criminal, né? Até em crimes que no Brasil não cabe acordo, né? Se chama o plea bargain. Quando foi proposto pelo ex-ministro da Justiça, o chamado pacote anticrime, ele queria instituir essa plea bargain. No Brasil, lá nos Estados Unidos, o sujeito faz acordo até em caso de homicídio, né? Por exemplo, o mais absurdo que seja, né? Eu confesso isso aqui, eu vou pegar uma prisão perpétua, mas eu não vou ter a pena de morte, né? Por exemplo, já foi feito um acordo nesse sentido. Aqui no Brasil nunca passou pela nossa cabeça, até porque nem temos essas sanções. Mas acabou não passando, né, esse acordo como foi proposto pelo ex-ministro da Justiça, mas foi criado o acordo na persecução penal. O que acontece? Esse acordo na persecução penal ele pode ser feito para crimes com pena mínima de 4 anos, né? Então, para um crime ter pena mínima de 4 anos, já é um crime que provavelmente vai ter uma pena máxima grande, né? Então, basicamente, vai caber para quase tudo, quase todo crime no Brasil que hoje em dia é feito sem violência, vai caber esse acordo. O que acontece no direito ambiental? Às vezes, o sujeito tinha cometido o que se chama de concurso de crimes. Vamos supor que ele tenha desmatado mais de uma APP diferente, né, na mesma propriedade.
seriam vários crimes e isso vai somar as penas. Antes não cabia suspensão condicional do processo, mas hoje, como provavelmente a pena mínima disso somada não passa de 4 anos, vai caber esse acordo, né? Então, a tendência vai ser cada vez mais alguns crimes de agrotóxico também, que antigamente eu acredito que não cabia a suspensão condicional, vai caber o acordo, o uso ilegal de agrotóxicos, né? Então, a consequência hoje que eu acho que é interessante é a gente começar a conjugar o acordo de não persecução penal com o TAC, né? Considerando que um dano ambiental mais grave, com certeza vai ter uma atuação civil e uma criminal, porque o Ministério Público já não chama o poluidor, já faz no mesmo papel tanto o acordo da persecução penal e o TAC, né? Resolve as duas esferas ao mesmo tempo, né? Acho que é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro. Oh, que legal. Ótima ideia, né? Daria mais celeridade, mais efetividade, eu acho É, também, né? e até o poluidor ele vai ter mais interesse em fazer o acordo, recompor o dano e pagar um dano moral, às vezes, porque, querendo ou não, ele vai estar se livrando também de um processo criminal, que é até o mais doloroso para ele, né? Aham, com certeza. Ó, o doutor Felipe Salomão Araújo, imagina que seja seu colega de Ministério Público, né? Eu disse Uhum. assim, ó, o doutor Rogério engrandece o Ministério Público Paranaense. Parabéns, viu, Rogério? Que legal. Que Opa, coisa, que gentileza, um grande amigo nosso. que legal, que legal. Bom, Rogério, eu queria te agradecer muito pela live de hoje, disponibilizar teu tempo aí, você também deve ter inúmeras coisas para fazer, né? Uhum. Agradecer também, parabenizar pelo teu perfil Tutela Coletiva. Pessoal, sigam o Tutela Coletiva, tem conteúdos muito bons, eu aprendo bastante lá. E foi um prazer conhecê-lo, ainda que de forma virtual, né? Mas as redes sociais trazem esses bons contatos aí. Eu fico muito feliz, obrigado por ter aceito o convite e por ter compartilhado teu conhecimento com a gente aí hoje. Só uma pergunta que eu vi agora que eu fiquei meio mordido aqui. Se você puder falar alguma coisa antes de ir embora? Uhum. Posso? Posso Pode, ainda? fica à vontade. O Orlando pergunta: o município pode utilizar o dinheiro do fundo do meio ambiente para recuperar o seu lixão, né? Isso aqui eu fico um pouco preocupado com isso, porque é o seguinte, né? Não vai dar para aprofundar aqui, mas em regra, nos municípios já tem o fundo do meio ambiente, né? Que é para onde que a gente está mandando as verbas do termo de ajustamento de conduta, eventuais condenações da ação civil pública, né? Um fundo que tem uma composição de múltipla, né? De órgãos do município, da sociedade civil, e eu acho que esse dinheiro do fundo ele não pode ser usado para o município fazer obrigações que já são dele conforme a lei, né? Ele não pode, vou usar isso aqui para recompor aquela praça ali. Isso já é uma obrigação dele, né? Esse dinheiro do fundo tem que ser para fazer mais, né? Não para fazer o que já é obrigação dele, tá? Só então acho que não pode. Só respondendo isso. Legal. Mas isso... Na verdade, o Rogério, que é o interessante é o Instagram e a área tutela coletiva, tá? Eu acho interessante, são os conselheiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, são as pessoas que ali que vão defender o dinheiro desse fundo para que não seja aplicado dessa forma irregular aí, né? O município não pode usar o dinheiro do fundo, ele pode usar para criar um parque novo ali, alguma coisa, mas não para criar uma unidade de conservação, mas não para fazer o que é a obrigação dele, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já manda ele adequar esse lixão. Não é para isso, né? Isso ele tem que fazer com o dinheiro ordinário do orçamento do município. Tá Com bom? certeza. Com Mas certeza. eu agradeço Rogério, mesmo. Opa, muito já obrigado entendi. aí, cara. Não, muito obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço muito. O que precisar, a gente está à disposição. Não, eu também, né? Eu continuar acompanhando sua página também. Eu sugiro para meus colegas, né, que querem ter uma atuação ambiental mais refinada, assim, né? Poder uma atuação cada vez mais técnica e a gente está sempre à disposição para seguir na colaboração aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi bem bacana. Valeu. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom feriado aí. Até mais.